Muito bem, galerinha. Sou Valério Henrique, professor de Física, aula de Cinemática, aula 3, revisão de Matemática, operações com potência de base 10 elevado a x. Veremos hoje adição e subtração. Adição de potência de base 10. Para somarmos os números com potência de base 10, as potências precisam ter mesmos expoentes. X e y têm que ser iguais. Como que eu faço isso? Eu vou mexer na posição da vírgula, para a direita ou para a esquerda, para igualar esses números. Lembrando que no número de uma potência de base 10 elevado a qualquer x, eu navego, eu mexo, eu manobro essa vírgula para qualquer posição que eu queira. Já numa notação científica, não. Existe a regra, está nas aulas anteriores, como fazer isso. Somando números maiores que 1, eu tenho 2,86,7 vezes 10 elevado a 3, mais 3,8 vezes 10 elevado a 5. Os números aqui, ó, as potências estão elevados a números diferentes. Eu não posso realizar essa soma. Eu tenho que fazer com que esses 3 e esses 5 se igualem. Ou eu faço com que o 5 baixe para um 3, ou eu faço com que o 3 suba para um 5. Eu fiz com que o 3 subisse para um 5. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, eu adiciono unidades aqui na minha potência. Eu vou andar uma vez, duas vezes. Só preciso andar duas vezes para aparecer um mais 2. E aí, mais 2 mais 3 vai resultar em um 5. 2,867 vezes 10 elevado a 5. No outro eu não mexo, já está 10 elevado a 5, só repito aqui. Agora sim, eu tenho duas potências de base 10 com mesmos expoentes. Eu não opero com essas potências, eu simplesmente repito uma aqui, 10 elevado a 5, e faço a operação naturalmente dos números. 2,867 mais 3,8 vai resultar em 6,667 vezes 10 elevado a 5. Próximo número, eu tenho 520 vezes 10 elevado a 2 mais 12,6 vezes 10 elevado a 4. Ou eu baixo o 4 para um 2, ou eu subo o 2 para o 4. Eu fiz essa segunda opção. Para esse 2 virar um 4, eu só preciso somar 2 aqui nesse expoente. Então, eu tenho que andar duas vezes com a vírgula. Quando a vírgula não aparece, está depois do último dígito, está depois do zero. Então, eu vou andar uma vez, duas. Andei duas casas. Vai ficar 5,2 vezes 10 elevado a 4. 2 mais 2, 4. E o outro eu não mexi, 12,6 vezes 10 elevado a 4. Essas potências de base 10, eu não faço nenhuma operação com elas. Eu simplesmente repito aqui, ó, 10 elevado a 4. Os números, sim, eu vou fazer a operação conforme o sinal. 5,2 mais 12,6 vai resultar em 17,8 vezes 10 elevado a 4. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, eu aumento, eu somo. Quando eu ando com a vírgula para a direita, eu diminuo, eu subtraio o expoente da potência de base 10. Para números menores que 1 agora, tenho 0,00086 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Mais 0,028 vezes 10 a menos 2. Os expoentes são diferentes, ó. Eu não posso realizar essa soma. Eu tenho que fazer com que esses expoentes se igualem. Ou eu baixo o 2 para 0, ou eu subo o 0 para o 2. Eu fiz a opção de subir o 0 para um 4, só para complicar mais aqui para a gente treinar, e o menos 2 para um 4 também, 4 negativo. Fazer com que o 0 suba, vire um menos 4, tem que aparecer o menos 4 aqui. Eu preciso andar 4 vezes a vírgula para o lado da direita. Eu ando 1, 2, 3, 4 casas. 8,6 vezes 10 elevado a menos 4, 0 menos 4. Esse menos 2 para virar um menos 4, eu só preciso ter um menos 2 aqui em cima. Eu vou andar duas vezes para a direita. 1, 2. Vai virar um 2,8 vezes 10 elevado a menos 2, menos 2. As potências viraram 10 elevado a menos 4. Elas são iguais. Eu repito uma potência aqui e realizo a soma entre 8,6 e 2,8, resultando em 11,4 vezes 10 elevado a menos 4. 0,228 vezes 10 a menos 1 mais 0,000557 vezes 10 elevado a 3. Novamente eu vou mexer nos dois lados, tá? Para vocês aprenderem aí, para vocês treinarem. Transformando tudo em menos 3. Para aqui virar um menos 3, eu preciso aparecer um menos 2. Para 3 virar um menos 3, tem que aparecer um menos
6. Aparecendo o menos 2, eu vou andar com a vírgula para a direita, duas casas, uma, duas, vai virar um 22,8 vezes 10 elevado a menos 1, menos 2. O outro eu preciso andar 6 vezes para a direita. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai virar 557 vezes 10 elevado a 3 menos 6. Agora sim, resultou em 22,8 vezes 10 elevado a menos 3, mais 557 vezes 10 elevado a menos 3. Repito apenas a potência de 10 elevado a menos 3 e realizo a operação dos números. 22,8 mais 557. Resultou em 579,8 vezes 10 elevado a menos 3. Agora a adição. É a mesma regra, não muda nada. Eu tenho que igualar esses expoentes da potência de base 10. Mesmo jeito, mexendo com a vírgula. Vamos para os exemplos. Para números maiores que 1. Peguei os mesmos números dos exemplos que eu dei na situação anterior, só que agora eu vou subtrair. Transformando a potência de 10 elevado a 3 em 10 elevado a 5, eu preciso fazer com que aqui apareça um mais 2. Eu vou andar duas casas para a esquerda. 1, 2. Resultou em 2,867 vezes 10 elevado a 2 mais 3, 5. Menos 3,8 vezes 10 elevado a 5. Não mexi nesse segundo. As potências são iguais. Repito apenas uma potência aqui, 10 elevado a 5. E realizo a subtração dos números. Opa, aqui tem menos, né? Aqui vira menos. 2,867 menos 3,8 vai resultar em menos aqui. Eu esqueci de colocar na minha apresentação. Coloca aí no caderninho. Menos 0,933 vezes 10 elevado a 5. Agora esse outro, 520 vezes 10 elevado a 2 menos 12,6 vezes 10 elevado a 4. Fazendo com que tudo vire um 4, eu preciso aparecer um mais 2 aqui, ó. Mesmo jeito do anterior. Só que agora é menos. Para eu aparecer com mais 2 aqui, eu preciso andar com a casa para a esquerda. Vai virar um 5,2 vezes 10 elevado a 4. E o outro não mexo, repetir. Pego uma potência, reescrevo aqui somente a potência e realizo a operação. 5,2 menos 12,6. Agora sim, está aqui o menos. 7,4 vezes 10 elevado a 4. Para números menores que 1. 0,00086 vezes 10 elevado a 0 é o mesmo número que nós usamos no exemplo anterior, só que agora é menos. 10 elevado a 0 é 1. Eu quero que tudo vire menos 4. Aqui precisa aparecer um menos 4. E menos 2 para virar menos 4, tem que aparecer um menos 2. Isso quer dizer que eu vou andar 4 vezes com a vírgula para o lado direito. 1, 2, 3, 4. Vai virar 8,6 vezes 10 elevado a 0 menos 4. E aqui eu preciso andar só duas casas para a direita. 1, 2. 2,8 vezes 10 elevado a menos 2, menos 2. As potências agora possuem mesmos expoentes. Repito a potência, 10 elevado a menos 4. E realizo a operação dos números. 8,6 menos 2,8. 5,8 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui agora eu quero que tudo vire um menos 3. Lembrando, galerinha, sempre chamando a atenção disso, você pode levar essa vírgula para onde você quiser. Eu escolhi aqui aleatoriamente menos 3. Aqui para aparecer um menos 3, vai ter que surgir um menos 2 para a potência virar um menos 3. Eu vou andar duas vezes. Duas vezes para o lado direito. Ficou 22,8 vezes 10 elevado a menos 1, menos 2. E aqui para virar um menos 3, tem que aparecer um menos 6. Eu vou andar 6 vezes para o lado direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Virou 557 vezes 10 elevado a menos 3, menos 6. As potências agora, todas elas possuem mesmos expoentes, menos 3. Repito aqui, vezes 10 elevado a menos 3. E realizo a operação. 22,8 menos 557 fica menos 534,2. Alguns exemplos, alguns exercícios, uns exercíciozinhos aí para vocês treinarem, de A até H, fazendo esse treino juntamente com esse conhecimento que eu acabei de passar para vocês. Dá pausa no vídeo, tenta em casa. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Vamos para o nosso mapa mental. Operações matemáticas, estamos vendo adição e subtração. Na adição, eu preciso fazer com que os expoentes sejam iguais. As potências de base 10 precisam ter os mesmos expoentes,
sejam eles positivos ou negativos. Na subtração, mesma forma, os expoentes das potências base 10 têm que ser iguais. Quanto à vírgula, se eu andar com a vírgula para o meu lado esquerdo, eu aumento mais a quantidade de vezes que eu salto. Se eu andar com a vírgula para o lado direito, eu diminuo, eu fico menos a quantidade de vezes que eu salto com a vírgula. Belezinha, galera? Boa sorte nos estudos. Deixa um likezinho aí, diz que gostei, marca aí. Adiciona também nos meus segmentos para você me seguir. E vamos em frente, aguardem a próxima aula. Fui!